muito boa tarde. Ontem foi o Dia do Trabalhador, um 1º de maio a recordar a importância do trabalho e também do respeito pelas condições em que este é realizado. Temos entre nós Américo Monteiro Oliveira, coordenador nacional da Liga Operária Católica, Movimento de Trabalhadores Cristãos. Boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia, por ter vindo. O Dia do Trabalho é sempre um elemento aglutinador daqueles que exercem a sua atividade laboral, que zelam pelos seus direitos também. Ontem foi o seu dia. De que forma é que também a Liga Operária Católica, o Movimento de Trabalhadores Cristãos, vai estimulando as comunidades, as dioceses onde está representada também, para assinalarem este dia? A LOC-MTC, desde há muitos anos, que durante o mês de maio, não propriamente no primeiro dia, realiza várias atividades que nós chamamos o Dia da Solidariedade e que, portanto, os membros da organização e convidados, amigos, refletem sobre vários aspectos que tenham a ver com o mundo do trabalho, com o sentido da solidariedade, com o sentido da partilha, porque entendemos que é importante que as pessoas não só participem, mas percebam do que estão a participar. E, portanto, para nós, o Dia do Trabalhador, digamos que de uma realização cujos motivos já vêm de há mais de 130 anos, mas que de facto é necessário continuar a fazer história, porque ainda há muito a conquistar, ainda há muito a exigir para que haja dignidade no trabalho. E os católicos têm uma obrigação de se envolverem também nesta defesa daquilo que é a dignidade do homem. Há também a participação, seja em movimentos sindicais, seja em todas a associação, formas de associação que zelam pelos direitos dos trabalhadores. É também algo que, numa linha de igreja e de cristianismo, se propõe e que se incentiva a estas pessoas que sejam ativas na sua participação. É missão fundamental da LOC-MTC formar pessoas, trabalhadores, que se disponham a colocar ao serviço da transformação da sociedade. Ora, o setor dos sindicatos, no mundo do trabalho, digamos, são as associações essenciais dos trabalhadores para promover essa alteração, essa dignificação do mundo do trabalho. E, portanto, com princípios muito seguros, muito concretos daquilo que é a sua função, de se colocar ao serviço dos trabalhadores, ao serviço do bem comum, mas também na perspectiva de contribuir para uma sociedade mais justa. E os sindicatos é um bom espaço, digamos, a LOC-MTC tem por objetivo formar militantes, formar pessoas do mundo do trabalho para se comprometerem na sociedade, no associativismo, nas autarquias, no sindicalismo, na igreja. Mas especialmente, de facto, o mundo sindical, o mundo do trabalho é a nossa prioridade, claro. Nota, nestes últimos tempos, digamos, alguma erosão nessa forma das pessoas, do associativismo, da capacidade associativa, da vontade de o fazerem, de em grupo refletirem e lutarem pelos seus direitos? Há hoje algum individualismo excessivo ou divisão que vai um bocadinho esbatendo, ao fim e ao cabo, esta capacidade de união? O mundo do trabalho vive dificuldades bastante grandes. Nós, digamos que vivemos, por um lado, uma realidade de uma indústria tradicional que com um trabalho, digamos, intensivo, infelizmente com salários baixos, com trabalho precário, com muitas das irregularidades e incumprimentos neste mundo. E, portanto, digamos, é isso que ainda afeta muito a sociedade de hoje. Mas, por outro lado, começam a surgir um outro tipo de empresas, de organizações em termos de trabalho,
que apresentam alguns aspectos novos de trabalho, mas que, por exemplo, em Portugal ainda falta muita regulamentação desse tipo de trabalhos, mas que também permite salários um pouco melhores, melhores condições de trabalho, etc. Ora, nesta dinâmica de trabalho, nós precisamos encontrar novas respostas. Primeiro, reclamando, exigindo melhores condições para o trabalho, digamos, que é mais comum, da forma como melhor o conhecemos, com muita mão de obra, com salários baixos, etc. Por outro lado, outro tipo de empregos que têm, digamos, trabalhadores que, para o nível social e económico do país, são relativamente bem pagos. Ora, como é que aqui as coisas, o sentido da solidariedade passa entre gerações e entre áreas diferentes de trabalho, e como é que se põe as pessoas a sentir que, seja qual for a minha profissão, eu tenho obrigações para que o mundo do trabalho seja mais justo, mais solidário, digamos, os que têm melhores condições se preocupem também com aqueles que têm menos condições, que são, digamos, os do mundo operário, os mais desfavorecidos. E, portanto, isso hoje é um desafio grande para quem trata destas coisas do trabalho. Falou há pouco das novas modalidades de trabalho, também de alguma ausência de regulamentação nessas formas novas que vão surgindo. Toda a gente vê novas, desde o transporte, desde de quem leva comida à casa, há uma série de relações laborais que hoje assentes em plataformas digitais, em que a relação laboral se tende a desmaterializar, não é? E o trabalhador fica um bocadinho entregue a si próprio. É necessário regulamentar estas novas modalidades? É do interesse também de quem trabalha? Regulamentar e ser exigente no cumprimento das leis. Nós sabemos que em alguns países esse tipo de plataformas já vão conseguindo algum tipo de exigências e de organização e de direitos, digamos assim, coletivos. Em Portugal temos muito esse problema da falta de regularização e, em especial, falta de cumprimento da regulamentação que, apesar de tudo, vai existindo. Porque dentro desse mundo também há muitas diferenças, não é? Nós, há 2 anos atrás, normalmente no dia 7 de outubro, comemoramos o Dia do Trabalho Digno e dizíamos nós, numa conferência que promovemos, trabalho digital sim, mas tem que ser digno. Portanto, não pode ser de qualquer maneira. Aliás, hoje em dia há muitas empresas que já compreenderam isso e que sabem que, não havendo dignidade, condições no mundo do trabalho, não há rendimento. E hoje se vive muito das capacidades de cada pessoa, portanto não se pode esgotar a pessoa. A motivação do trabalhador é essencial. Tem que ter condições que se sinta bem a trabalhar. E, portanto, havendo empresas que já pensam nesses pormenores e têm condições para isso, na área do digital, nas plataformas, ainda há muito a evoluir, porque, no fundo, a dignidade é tanto daquele trabalhador que faz as entregas ao domicílio de comida ou outros produtos, como aquele que produz a mais evoluída técnica da área digital. Ora, então, para dar dignidade a isso, é evidente que não é uma questão de dinheiro, mas é fundamental que as pessoas tenham uma vida digna. E ter uma vida digna implica também ter condições para si e para as suas famílias. Ora, se não recebem do fruto do seu trabalho, não recebem um salário condigno, não têm depois condições para cuidar dos seus e da sua vida como deve ser. E, portanto, isso também tem que ser cuidado. Este contexto pandémico que vivemos alterou também bastante a forma do trabalho.
mudou-se o escritório para a casa de cada um, e também aí aconteceram situações de alguma, digamos, abuso, digamos, no que toca não havia horários, não é? A partir daí perdeu-se um bocadinho a noção de quando é que começava o horário laboral e quando é que ele terminava. O digital hoje tem essa característica em que a pessoa está sempre disponível e contactável por parte da empresa. É também há caminho a fazer no que toca a esta capacidade de desligar, de respeito pela privacidade e da vida familiar da pessoa. Isso foi um dos aspectos porque sempre nós nos debatemos. O nosso lema dos 3 anos anteriores era dignificar o trabalho na era digital, não é? Porque de facto isso tem que ser, e não, quando definimos isto não esperávamos uma pandemia que nos levou à situação que levou, mas é evidente que tem que haver muita exigência da parte do trabalhador e das suas organizações e tem que haver responsabilidade também do lado das empresas. Não basta, porque há coisas que a sociedade torna-se evoluída porque há respeito e há compromisso de ambas as partes. E, portanto, é evidente que, continuo a dizer, há determinados setores e áreas de trabalho que há bastante respeito, que há o cuidado para que haja esse cortar com o trabalho e até incentivar a pessoa a cuidar de si fisicamente, etc., porque é um trabalho mentalmente muito exigente e, portanto, se a pessoa quebrar, depois não rende, não é? E não se torna-se menos produtivo. Mas, por outro lado, há de facto, é um mundo novo para muita gente. E também, e em especial, para quem gera as empresas. E muitas vezes vem-se de comportamentos um pouco arcaicos, de falta de respeito diretamente com as pessoas e transportam isso para o mundo digital de hoje. E isso não pode ser. Tem que haver uma exigência muito grande e vai já surgindo alguma legislação exigente nesse sentido, com a dificuldade que em Portugal há de pôr as leis a ser efetivas. Mas é uma exigência que tem que ser de ambas as partes a desenvolver-se nos tempos futuros, sim. Já aqui falamos da precariedade, dos salários baixos. Portugal tem esta característica que tem dificuldade em se libertar dela, que é ter um número muito elevado de pobres com contrato de trabalho, a trabalhar, não é? Nós dizemos que sim, pobres apesar do trabalho, não é? O objetivo nesta sociedade, afirma o Papa Francisco com frequência, é que atingir que os trabalhadores, através do fruto do seu trabalho, tenham o rendimento necessário para a vida familiar, social, etc. Mas nós sabemos que em Portugal, e porventura até pior noutras áreas do universo, isso não acontece, e acontece que haver um número considerável, uma percentagem alta, de trabalhadores que, apesar de trabalhar, são pobres. Ora, isso estamos mais preocupados ainda porque com esta questão da pandemia agravou-se. Agravou-se na medida em que as pessoas passaram houve perda de emprego, naturalmente, muito dele do mais mal pago no país, e isso traz crescimento da pobreza. Pobreza das pessoas que se esforçam por todos os meios para trabalhar e mesmo assim não conseguem ter um rendimento digno para acompanhar as necessidades dos seus, portanto, na sua vida. Vai muito nessa linha também a mensagem para o 1º de Maio, que foi que o Movimento de Trabalhadores Cristãos elaborou, e desta vez foi o Uganda, não é? E é uma nota a centrar-se muito no impacto que o confinamento teve no mundo do trabalho, em que se perderam muitos postos de trabalho, se alterou bastante a relação laboral e que, no contexto africano, levou muita gente a emigrar.
Sim, há essa prática o Movimento Mundial de Trabalhadores Cristãos, de que nós somos membros fundadores, de pedir a organizações, digamos, de países diferentes cada ano para fazer uma mensagem a propósito do Dia do Trabalhador, do 1º de maio. Nisso nós podemos fazer uma ligação muito concreta com o nosso país. Nós apercebemos-nos que com a questão da pandemia, em pouco tempo, muitos migrantes, por exemplo, recolheram ao seu país e, portanto, quer dizer que ficámos com menos gente para trabalhar cá no país. Mas também se perdeu vários empregos. Num primeiro período tinha-se receio de se perder bastante mais. Depois, digamos que houve alguma readaptação, mas não houve, digamos, crescimento de emprego. O que é certo é que agora, em países como o nosso, isso está a retomar. Digamos, na Europa, podemos dizer, ou nos países mais desenvolvidos, o emprego com algumas dificuldades, mas vai retomando o seu ritmo, vai-se criando o emprego. Nesses países, digamos, da África, da América Central, etc., cujo nível de trabalho, de emprego precário é muito superior, não quer dizer que na Europa não é alto, mas é muito superior a outros países já mais desenvolvidos, ficaram com muito piores condições. Portanto, o emprego das vendas, do pequeno serviço, etc., ficaram impossibilitados de o realizar durante a pandemia e com muitos meses, digamos, de impedimento disso acontecer. Isso causa, nós sabemos que agora a questão da guerra vem acrescentar mais uns pós a essa questão da pobreza, mas em muitos países esta questão da pandemia causou muita pobreza, muita perda de emprego e que vai ser muito difícil retomar esses empregos, aqueles que resistiram, porque também muita gente morreu com esta coisa da Covid-19, não é? Américo Monteiro, falar do Dia do Trabalhador é também ter presente aqueles que não têm acesso ao mundo do trabalho e os que não têm trabalho. O desemprego acaba por ser também um flagelo social e principalmente aquele desemprego que começa a ser recorrente de pessoas que, pela sua baixa qualificação, perante propostas laborais ou de ofertas de emprego que exigem cada vez mais competência técnica, vão ficando consecutivamente excluídas do acesso ao trabalho. A sociedade tem que encontrar também respostas para estas pessoas. Uma das respostas que nós defendemos é que deve-se trabalhar menos tempo para que haja trabalho para todos, não é? Há outras vertentes da discussão que também aceitamos discutir, a questão do rendimento básico incondicional, mas queremos que a melhor resposta é haver trabalho para todos. E para isso era que todos trabalhassem menos, não é? Para além disso, a questão e por alturas do 1º de maio somos mais focados nesses problemas. É verdade que é necessário também criar melhores condições para aqueles que trabalham. Nós, na preparação para o nosso congresso, o 18º Congresso, que vai realizar-se no Luso, na Mialhada, agora a 10 e 11 de junho, lançámos um pequeno questionário a nível nacional aos trabalhadores, portanto, a quem trabalha, para ouvir as suas preocupações e, de facto, aquilo que sobressalta, não está ainda completamente estudado o assunto, mas aquilo que sobressalta é muita insatisfação com o trabalho. Ou pelos salários, ou pelas relações com as chefias, ou pelas condições do trabalho. O que é certo é que essa primeira apreciação que fazemos do resultado é que há muita insatisfação com as condições de trabalho. Com a carestia de vida que estamos agora a notar e a acontecer, vai trazer muita mais insatisfação. Ora, é preciso encontrar respostas para isto. É preciso encontrar formas de responder às pessoas que
que o seu contributo para a construção desta sociedade passa pela questão do trabalho. E, portanto, há condições para não haver tanta gente marginalizada deste mundo do trabalho. Aliás, em alguns setores aparecem a queixar-se da falta de trabalhadores. Sabemos que isso, num ou noutro, acontece, mas porque também não estão interessados em criar melhores condições para as pessoas trabalhar. Nós não podemos ter uma pessoa que trabalha 47 anos numa empresa, por exemplo, numa confecção, e sempre ganhou o salário mínimo nacional. Não se compreende. Digamos, uma operária com todos os conhecimentos para a arte que está a executar e faz um percurso de 45, 47 anos de trabalho, sempre a ganhar o salário mínimo nacional. Mais euro, menos euro. Não pode acontecer. Não é compreensível. Quer dizer, esse salário mínimo nacional, que cada vez atinge mais pessoas, porque é o aumento que se consegue ainda mais frequente, vem tornar as pessoas um pouco desiludidas com a sua vida de trabalho. E isso é preciso alterar a situação. E há cada vez mais salários médios que se aproximam muito já do salário mínimo nacional. O salário mínimo está a engolir, não é? Digamos assim, muitos dos salários médios que, num contrato de trabalho que tem, por exemplo, 10 grupos de tabela salarial, alguns só por sorte é que têm as 3 tabelas mais altas fora do salário mínimo nacional. Não pode ser. Se querem que os trabalhadores se empenhem, se sintam motivados, para que haja alguma dignidade, para que nas reformas, por exemplo, quando vão para a reforma, tenham um nível de vida aceitável, é preciso melhorar os salários. Muito bem, fica este apelo, é o apelo da LOC e do Movimento de Trabalhadores Cristãos, a propósito deste 1º de maio, que celebramos ontem. Agradeço muito a sua presença hoje aqui entre nós e fica então este desafio. Eu é que agradeço o convite e que, para além da festa que tivemos do 1º de maio, fica o compromisso da participação, do contributo para uma sociedade diferente que bem precisamos. Muito bem, muito obrigado. Ficamos por aqui. Obrigado por ter escolhido a nossa companhia. Tenha uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.